A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos em Lages aqui com trabalhos presbiterianos há mais de 100 anos, ajudando ao próximo, levando o Evangelho, ajudando as pessoas a buscarem a Deus. Essa é a nossa tarefa. Como que a gente faz isso? Estudando a Palavra de Deus, que é a palavra que nos leva para a vida eterna. Eu quero convidar você a participar desse programa e acompanhar conosco. E juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quero também convidar você a estar conosco lá na nossa igreja. Nós estamos com o fundo dela aqui. Ela fica na rua Fausto de Souza, número 353, em Lages, no centro. Esquina do Seja, quase esquina com a Correia Pinto. Será uma alegria ter você conosco. Quando você pode estar conosco? Aos domingos, são os nossos trabalhos principais. 9 horas da manhã, culto, 10 horas da manhã, escola dominical, e às 19 horas, um grande culto solene para a honra e para a glória de Deus. Quero meditar com vocês hoje no texto de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, que diz assim para a gente. Em Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse momento do dia nós podemos parar para pensar, para refletir, para, Senhor Deus, nos humilharmos diante de Ti e te pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Que a Tua boa mão esteja conosco, que o Senhor nos edifique para a Tua glória, que o Senhor desvende os nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da Tua lei, Pai. Abençoa-nos, Pai. Faz com que nós saímos daqui sabendo mais quem Tu és, sabendo mais a Tua vontade, sabendo mais quem nós somos, sabendo o que Tu queres para nós, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos acabando de sair da Páscoa, um tempo onde nós refletimos sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Por que pensar na morte e na ressurreição de Cristo? Porque sem a morte de Jesus Cristo nós não teríamos o perdão dos nossos pecados. A Bíblia fala que desde o Antigo Testamento, se tu pegar o livro de Levíticos, se você pegar mesmo Gênesis, já fala que para haver perdão dos nossos pecados, precisa haver derramamento de sangue. Um animal que representaria Jesus Cristo. Quando veio Jesus Cristo, antes dele, 6 meses antes, veio João Batista, e João Batista foi aquele que preparou os caminhos para Jesus Cristo. E quando João Batista viu a Jesus Cristo, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, para a pessoa ter os seus pecados perdoados, era necessário que ela colocasse a sua mão sobre a cabeça do animal, e o sacerdote colocasse a mão dele sobre a mão do ofertante e orasse pedindo para que perdão pelos pecados, e aqueles pecados eram imputados naquele animal. E o seu sangue, que representava o sangue de Cristo, perdoaria os pecados. No Novo Testamento, para que você tenhamos os nossos pecados perdoados, basta com que eu e você creamos de fato e de verdade que somos pecadores e que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. É isso que ele fala. O sacrifício de Jesus Cristo, nós tomamos os seus benefícios crendo nele e crendo que ele é suficiente para nos perdoar, para nos libertar, para nos salvar. Mas a morte foi necessária, e a ressurreição mais ainda.
Porque, vamos dizer a verdade, quantas pessoas morrem todos os dias? Milhares. Se fosse uma época de guerra, eu poderia dizer que eram milhões todos os dias. Essas pessoas não ressuscitaram, essas pessoas ainda estão lá mortas. Elas ainda estão dentro de um sepulcro, suas cinzas viraram cinzas, estão dentro dos mares, dos oceanos, dos rios. Elas não ressuscitaram. Mas Jesus Cristo ressuscitou. A Bíblia fala que Deus usou do seu poder para ressuscitá-lo ao terceiro dia. Jesus Cristo ficou no sepulcro sexta-feira à tarde, sábado de manhã, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã e ressuscitou ao terceiro dia. Olha só que coisa linda. Ao raiar do sol do domingo, Jesus Cristo ressuscita e confirma que o seu sacrifício foi aceito por Cristo e que agora nós temos a vida eterna. Não somente o perdão daqueles pecados que nós já cometemos, mas para o resto da nossa vida, eu e você temos vida eterna. Vida eterna que começa com comunhão com Deus agora e vai aumentando cada vez mais até nós estarmos com Ele no céu. Vida eterna que faz com que a gente entenda que Ele pode cuidar de nós, onde quer que nós estivermos, em qualquer situação. Vida eterna que nos dá satisfação mesmo quando a gente só tem um pão velho para comer. Sim, a gente não precisa ter o banquete todo dia. Aliás, muitas vezes a gente, depois de comer tanto de um banquete, a gente fica com fastio, não tem nem mais vontade de fazer nada, a não ser uma cesta para poder recuperar. Nós temos satisfação na vida porque Deus está conosco. Ele é o nosso maior presente. Ele é a nossa maior alegria. E Jesus Cristo, depois de ressuscitar e depois de conversar com seus discípulos, deixou para os seus discípulos e para nós, cristãos hoje, uma tarefa. Sim, porque na nossa vida é assim que funciona. Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses e ele já começa com as suas tarefinhas já. Brincou, guarda seus brinquedos de volta para poder usar no outro dia. Quando ele ficará mais velho, vai ser a época dele aprender a arrumar a cama dele, a guardar as roupas sujas, a colocar mais para frente, colocá-las na máquina. E assim vai aprendendo, porque a nossa vida exige isso, crescimento, maturidade exige isso. Na escola é assim também, a gente começa aprendendo a movimentar o braço, a ter coordenação motora, depois nós vamos aprendendo a escrever o nosso nome, depois a gente começa aprendendo a ler, depois nós aprendemos a escrever outras palavras, somos alfabetizados, depois disso nós vamos aprendendo as operações matemáticas, linguísticas e outros conhecimentos até chegarmos na vida adulta. Na vida adulta, nós começamos num trabalho simples e depois vamos crescendo e queremos chegar até altas funções. A nossa vida é assim. No nosso lar também é assim. A gente começa arrumando a casa, daqui a pouco a gente começa tendo outros compromissos, daqui a pouco temos a nossa própria família e assim continua. Na igreja também, na vida cristã também, na vida normal de um cristão também é assim. E Jesus Cristo fala aqui que deu uma missão para eles. Deu uma missão para aqueles que o seguiam. E eu quero entender que eu e você hoje seguimos a Cristo. Eu quero entender que eu e você também somos discípulos de Jesus Cristo. E a primeira coisa que Jesus Cristo fala aqui é que essa missão não foi dada de qualquer jeito. Mas ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo tinha autoridade para dar essa tarefa para nós. Porque se algumas coisas que acontecem de esquisito na nossa vida, é que tem muita gente que não tem autoridade, quer mandar em nós e quer dar tarefa para nós. Quer ver só um exemplo? Se tu tem vários filhos em casa, ou veio de uma família que tem vários irmãos,
Muitas vezes o irmão mais novo queria mandar no mais velho. Não é verdade. Dizendo, olha, você precisa fazer isso. E o mais velho falava assim, com quem que você está lidando? Eu é que mando em você, não você em mim. Mas Jesus Cristo fala aqui com autoridade, com amor, com carinho, dizendo assim, toda autoridade me foi dada sobre o céu, no céu e na terra. Meu querido, você que está vendo aqui esse programa hoje, minha querida, você que está vendo esse programa hoje, eu quero te dizer uma coisa. Essa autoridade que Jesus Cristo fala aqui não é uma autoridade impositiva, mas Ele está dizendo para nós hoje, eu estou dando uma tarefa para vocês e vou capacitar vocês. Entenda, não é uma questão de impor sobre eu e você, ou sobre a igreja, ou sobre seus discípulos, uma questão que nós não estamos preparados, mas Deus está nos preparando. Deus preparou o seu povo para aquilo que Ele vai pedir. Jesus Cristo está nos preparando. Para quê? Para fazermos discípulos. O que é um discípulo? Para a gente começar aqui. A gente precisa entender que discípulo é aquela pessoa que anda como a gente anda. Que anda nos nossos caminhos. Eu falei que eu tenho um filho de 1 ano e poucos meses, e outro dia as pessoas falaram assim, ele é tão parecido com você que até o jeito de andar lembra você, Paulo. Eu falei assim, que bom, que bom. Assim eu sei que eu não preciso fazer DNA e não tem perigo nenhum. É meu filho. A mesma coisa nós fazemos discípulos, é fazer com que as pessoas entendam quem é Jesus Cristo e andem nos caminhos de Cristo como nós andamos também. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios dizendo assim, sede meus imitadores como sou imitador de Cristo. Ensinar e fazer discípulos é uma coisa que Deus tem nos preparado para fazer. E é uma coisa que a gente tem que fazer. Por quê? Porque assim nós vamos ensinando outras pessoas a se aproximarem de Deus, a serem filhos de Deus. Não somente pensar como filhos de Deus. Porque às vezes a gente é fácil fazer a cabeça. É muito fácil nós fazermos a cabeça dos outros. É muito simples a gente, com meia hora de conversa, 1 hora de conversa, fazer com que as pessoas pensem igual a gente. E qualquer um pode fazer. Vou dar exemplos aqui para você. Platão tinha seus seguidores, Aristóteles tinha seus seguidores, os grandes filósofos tinham seus seguidores, Freud tinha seus seguidores, Marx tinha seus seguidores, até Hitler tinha seus seguidores que fizeram, ele fez a cabeça deles e eles fizeram a cabeça dele. Mas o que a Bíblia fala aqui para nós, o que Jesus Cristo fala aqui, é muito mais profundo do que isso. Ele fala aqui, vocês têm que fazer com que as pessoas andem nos caminhos de Deus. Andem nos meus caminhos e sigam os meus passos. Jesus Cristo já tinha falado sobre isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, em seus passos o que faria Jesus. Nós precisamos entender que ser discípulo é muito mais que simplesmente pensar corretamente, mas é viver corretamente a palavra de Deus. E viver como se fosse um filho de Deus. E aí é a diferença. Por quê? Porque na época de Jesus Cristo, havia muitas pessoas que eram chamados religiosos na época. Eles sabiam muito, tinham muito na cabeça deles, mas eles não viviam o que eles falavam. Jesus Cristo fez várias censuras para eles, porque eles eram pessoas que não adulteravam na prática, mas na mente adulteravam, porque olhavam impuramente para uma mulher. Eram pessoas que diziam amar o próximo, mas odiavam o seu inimigo, e Jesus Cristo fala assim, agora vocês têm que orar pelo bem dos seus inimigos e não pelo mal deles. Jesus Cristo veio mostrar para eles e dizer assim, não basta perdoar uma vez, mas você tem que perdoar sempre aquela pessoa.
Vocês entenderam o que eu estou querendo falar aqui? Ser discípulo de Jesus Cristo é muito mais do que simplesmente se colocar como uma pessoa que sabe muito, mas é viver isso na prática. Eles se preocupavam muito com a higiene para não serem contaminados com alimentos e passarem mal e morrerem, mas eles não se preocupavam com aquilo que estava no coração deles, e Jesus Cristo se vira para eles e fala assim: o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha só a diferença, meus irmãos, e como nós precisamos pensar diferentes hoje. Como eu e você precisamos ser pessoas que entendem que o Evangelho não é simplesmente para fazer a cabeça, ele precisa fazer o nosso coração e a nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo, ser um discípulo de Jesus Cristo, significa viver o Evangelho. Mas aonde eu vou fazer isso, Paulo? Onde você está? Comece fazendo um discípulo na sua casa. Talvez seja o lugar mais difícil, porque quem é da nossa casa sabe muito bem quem nós somos. Sabe até o nosso jeito de olhar, e pelo nosso jeito de olhar, já sabe como você está naquele dia. Se você está bem, se você está mal, como está a sua situação. Comece com quem você convive. Amigos, trabalho, vizinho, família maior. Comece com eles. Vá para as outras pessoas. Jesus Cristo falou assim: fazei discípulos de todas as nações. Todas as pessoas precisam de Jesus Cristo e precisam conhecer o que é viver Jesus Cristo e como é bom viver o Evangelho. Qual é a marca disso? Como eu sei que eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Você aceitando a Jesus Cristo e falando: eu sou de Cristo. Jesus Cristo falou: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe um discípulo de Jesus Cristo que não esteja ligado ao corpo de Cristo. Não existe um discípulo que não esteja ligado a uma comunidade cristã. Não existe um discípulo de Jesus Cristo sem estar ligado a uma igreja. Seja ela você chama de comunidade, de church, do que for. Uma igreja, célula, o que for. Por quê? Porque nós fomos chamados para vivermos juntos. Fomos chamados para ser povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Hoje em dia, muita gente que fala assim: eu não vou estar à igreja porque a igreja só tem hipócrita lá, eu não confio neles. Meu querido, a igreja nada mais é do que pecadores que estão sendo restaurados por Deus, que ainda têm pecado, mas que resolveram firmemente seguir a Cristo juntos, auxiliarem-se uns aos outros, para poderem crescer, amadurecerem e viverem debaixo da graça de Deus. Você entende isso? Na igreja sempre vai haver imperfeição. Na igreja sempre vai haver um pouco de fermento. E está sendo tirado sempre. Na igreja, cada um cuida um do outro, para que nós possamos seguir e servir a Deus. E possamos cumprir o que diz aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É por isso que na igreja a gente precisa ensinar a palavra de Deus e precisamos estudar a palavra de Deus. Porque lá, meu irmão, lá, meu amigo, lá, meu querido que está vendo esse programa, a gente vai ser confrontado por Deus. Pastor, confrontado é. Deixa eu te explicar como que eu uso essa palavra confrontado. Eu tenho aprendido que a gente não gosta de se olhar e de se ver como nós somos. Talvez você seja uma exceção, e isso não tem problema. Mas a gente, quando se olha no espelho, a gente tenta sempre se disfarçar. Os homens, a gente olha e faz assim, dá uma puxadinha aqui, dá um sorriso, dá uma esticadinha, abre mais a boca para ver se a papada diminui, se o osso aumenta. As mulheres já usam a maquiagem. Às vezes recorrem a processos de
rejuvenescimento, de estética, mas a gente não gosta de encarar quem nós somos. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, nós encaramos quem nós somos e a gente percebe que nós somos e precisamos de transformação na nossa vida. E quem vai fazer isso é Deus. E Ele usa como ferramenta a palavra de Deus. Pastor, mas lá tem o pastor que prega, ele prega do jeito que ele quer. Se ele for fiel a Deus, ele vai usar a palavra de Deus e vai explicar a palavra de Deus para você. É isso que Deus está falando aqui para a gente, é isso que Jesus Cristo está falando para nós hoje aqui. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma tarefa para vocês, eu tenho autoridade para isso, eu estou preparando vocês para isso. Eu quero que vocês vivam o Evangelho e ensinem as pessoas a viver o Evangelho. Eu quero que vocês façam isso em todas as nações. Eu quero que vocês tragam essas pessoas para a igreja, porque é ali que eles vão ser alimentados, e a Bíblia é que vai alimentá-los. E ainda vou dizer mais para vocês, Jesus Cristo falando para esses discípulos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo está supervisionando e nos alimentando para fazer isso. Então eu quero desafiar você hoje, meu irmão, a parar de dar desculpas. Você que já crê em Jesus Cristo, você que já crê na palavra de Deus, você que já sentiu o poder de Deus na sua vida, pare de dar desculpas e faça discípulos. Jesus Cristo te deu autoridade, te deu as ferramentas. Jesus Cristo está com você hoje. Faça isso. Você que ainda que crê em Jesus Cristo, mas ainda não sabe como viver, vá a uma igreja. Vá a uma igreja evangélica que ensina a palavra de Deus. Aprenda de Jesus Cristo. Aprenda o que é viver o Evangelho. Aprenda o que é amar a Deus. Não buscando benesses, benefícios, trocas com Deus. Ame, vai lá, aprenda a amar a Deus. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida também. Ele quer fazer com que todos nós sejamos discípulos e honremos a Ele fazendo mais discípulos ainda. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento que nós tivemos. Queremos te implorar que o Senhor nos ensine a viver o teu Evangelho, a te buscar, a te honrar, a te glorificar, Pai. Faz com que nós sejamos pessoas, Pai Santo, que não façam só a cabeça dos outros, mas nós vivamos e sejamos exemplos em como viver e te amar, Pai Santo. Queremos te suplicar, Senhor Deus, também, que o Senhor abençoe-nos no nosso dia a dia. Pessoas que estão nos ouvindo, que estão com problemas de saúde, cure-as, Pai Santo, para a tua honra e tua glória, Pai. Se o Senhor não quiser curá-las, afofe o seu leito, faz com que a dor diminua, Pai Santo, e com que elas tenham qualidade de vida, Pai. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão passando por desemprego, dê um emprego para eles, Pai. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão passando por crises familiares, Pai. Maridos e mulheres que não se conversam, que não se entendem. Pais e filhos tendo problemas, Pai Santo. Entra com tua providência ali, Senhor Deus. Entra com restauração, entra com conversão ali, Pai. E transforma esses corações. Senhor Deus, também nós queremos te implorar para aqueles que estão longe de ti ainda. Que o Senhor os converta para a tua honra e tua glória, Pai. Te imploramos que o Senhor cuide da nossa cidade, Pai. Faz com que a nossa cidade, Senhor Deus, seja bem administrada, com que ela cresça, com que tenha saúde, educação, emprego, saneamento básico aqui, Senhor Deus, condições de vida melhores, Pai. Abençoa o nosso estado da mesma forma, o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a estar conosco para estudar mais sobre a palavra de Deus e sobre ser discípulo de Cristo, lá na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Fausto de Souza, número 353, aos domingos, 9 horas da manhã e 19 horas. E quero convidar você também a continuar na programação da Nova Era TV. Um grande abraço, até mais.
agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti.